Mendiga negra escondia 1,7 milhão e a filha do milionário a expulsou. A cidade fervilhava, luzes piscando, como se quisessem contar histórias de vidas perdidas. Uma delas era Dona Maria, uma mulher de pele negra e cabelos desgrenhados, que passava os dias pedindo moedas em frente a uma padaria movimentada. O cheiro de pão fresco e café cremoso misturava-se ao odor das ruas. Mas ninguém parecia notar. Seus olhos, porém, carregavam uma história que poucos podiam imaginar. O que começou como uma vida à sombra do mundo se transformou em um mistério de fortuna escondida. Ao ser expulsa da casa de sua filha Beatriz, que se debatia com suas próprias batalhas, Dona Maria sentia a dor que queimava no peito. A rejeição vinha com a brutalidade de uma faca cortando a carne. Beatriz, em sua nova vida como mãe, lutava para manter a cabeça acima da água e não via espaço para um passado que acreditava superado. "Você não é mais bem-vinda aqui", disse a filha entre lágrimas, enquanto os olhos de um valor que poderia mudar tudo. As mãos tremiam e o coração batia acelerado ao segurar a proposta de compra que apareceu como um raio num céu nublado. Era a chance de recomeçar, mudar não só a sua vida, mas a de muitos como ela, que foram esquecidos pela sociedade. Decidida, Dona Maria sonhou com a Casa Raízes, um abrigo para aqueles que, assim como ela, carregavam o peso da solidão nas ruas. Em sua mente, as paredes não seriam feitas apenas de tijolos, mas de histórias de superação e amor. E nesse ímpeto de transformação, uma nova esperança começava a surgir. Enquanto isso, Beatriz, atolada nas frustrações da maternidade, lutava para se manter em pé. O pequeno Lucas chorava incessantemente e cada lágrima da criança ressoava no peito da mãe como um eco de seu próprio desamparo. O mundo parecia desmoronar à sua volta. Uma mensagem inesperada a Pela pegou de surpresa. Sua mãe agora é milionária. Confusa e tomada pela raiva, decidiu ir até a Casa Raízes, que até então, mãe e filha, cercadas por anos de mágoas, confrontaram-se em um turbilhão de emoções. O passado, com suas feridas abertas, voltou à tona em palavras cortantes e silêncios pesados. O abrigo, que deveria ser um símbolo de esperança, pulsava com a tensão entre as duas. Seria esse o caminho da cura? Ou um campo de batalha onde emoções dolorosas ainda não cicatrizaram? Enquanto Dona Maria sonhava com um legado de amor, a realidade a cercava. E a administração do abrigo começava a se mostrar mais desafiadora do que esperavam. Com fantasmas do passado assombrando Beatriz e a insegurança no ar, a pergunta pairava entre elas. A Casa Raízes se tornaria o lar que ambas precisavam? Ou uma fonte de novos conflitos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Dona Maria e Beatriz respiraram fundo, os olhos fixos um no outro, como se suas almas estivessem se abrindo em um diálogo não verbal. O clima na Casa Raízes estava pesado. As paredes pareciam absorver as tensões que pulsavam entre mãe e filha. Cada palavra trocada era um corte, cada silêncio um eco do passado. Mas ainda havia esperança. Ambas estavam dispostas a lutar. Ou pelo menos era isso que parecia.
De repente, um barulho alto interrompeu o momento. O som de algo quebrando ecoou do fundo da casa. As duas olharam para trás, os corações acelerando. O que era aquilo? Um acidente? Uma invasão? A curiosidade e o medo as levaram até a cozinha, onde encontraram um dos ventiladores de teto carecendo de uma lâmpada nova. O estrondo tinha sido apenas a lâmpada caindo. Um alívio momentâneo. Mas, enquanto Beatriz se aproximava para recolher os cacos, algo no chão prendeu sua atenção. Uma caixa empoeirada, escondida atrás da geladeira, emergiu à luz. Estava fechada com fita adesiva, as bordas desgastadas pelo tempo. O que é isso? Dona Maria murmurou, mas Beatriz já havia puxado a caixa para si. O que você está fazendo? Não abra! Dona Maria pediu. Um nó na garganta. O medo de revelações nunca é como esperado. Mas a filha, tomada pela curiosidade, ignorou a advertência e rasgou a fita. Dentro da caixa, pilhas de documentos e fotos antigas. Beatriz ficou em choque ao ver imagens de sua mãe mais jovem, cercada de pessoas desconhecidas. Mas o que mais a deixou estarrecida foi a confiança com que Dona Maria posava ao lado de um homem imponente, um senhor de terno, com um sorriso que parecia prometer mundos. Quem é ele? Beatriz perguntou, a voz trêmula. A expressão de Dona Maria mudou instantaneamente. O passado a atingiu como um soco no estômago. Não é nada, ela começou a gaguejar. Mas Beatriz não se segurou. Ela virou as páginas. Mais fotos surgiam. Eventos sociais, uma festa de gala. E entre elas, um documento com o nome de Dona Maria impresso em letras grandes. Beneficiária do testamento de Álvaro Meireles, proprietário das melhores terras da cidade. O sangue de Beatriz parou por um instante. Mãe, você é rica! Você nunca me contou. Dona Maria se afastou, as lágrimas caindo de seus olhos. Era outra vida, outra dona. Eu não queria que soubesse. Eu queria que você tivesse uma vida melhor. Me expulsa, me aboliu da sua vida. Mas isso não importa mais. Como você pôde esconder isso de mim? Beatriz gritou, a raiva e a desilusão transbordando. Toda aquela miséria, e você tinha tudo. Um legado que poderia ter mudado nossas vidas. A tensão que antes pairava no ar se transformou em um furacão. Minha filha pensara que ela nunca valia nada, que sempre seria uma mendiga. E agora, o passado voltava como um fantasma, uma sombra que ameaçava tudo o que tinham construído na casa Raízes. Isso faria você me amar? Beatriz, Dona Maria sussurrou, o pecado do silêncio finalmente quebrado. Mas antes que qualquer uma delas pudesse responder, uma batida forte na porta interrompeu o turbilhão de emoções. O coração de ambas disparou. As vozes na calçada aumentavam. O que estava acontecendo? Beatriz olhou pelo vidro e viu um grupo de homens com expressões sérias. Vinham falar sobre o tal testamento. Precisamos conversar sobre o legado da sua mãe. Um deles gritou. O tom autoritário e urgente fez Beatriz retroceder. O que estavam querendo? Eram advogados? Parentes distantes? O inesperado se tornava cada vez mais real. E o passado de Dona Maria, que parecia um sonho distante, começava a derrubar as portas do presente. A verdade agora estava prestes a vir à tona. Mas o que isso significava para ambas? Assim, em meio ao caos e à revelação,
As perguntas ecoaram. O que mais Dona Maria escondia? E mais importante, poderiam mãe e filha lidar com as consequências dessa nova realidade? O abismo se alargava à sua frente. Mas a menor decisão poderia levá-las a um lugar que nenhuma delas estava preparada para enfrentar. O coração de ambas as mulheres disparava. As batidas na porta se tornaram rítmicas, impetuosas, como se exigissem respostas que nenhuma delas tenha. Quando Beatriz hesitou, Dona Maria se aproximou, os pés pesados, e abriu a porta. Cerca de 5 homens altos, vestidos em ternos escuros, ocuparam uma parte da entrada. O clima imediato era carregado. O cheiro de formalidade e desconfiança pairava no ar. Dona Maria os avistou. Aterrou de súbito. O que vocês querem? Sua voz tremia, mas tinha um fio de determinação. Você é Dona Maria Meireles? Perguntou o homem sem rodeios. Era uma pergunta simples e direta, mas que carregava um peso assustador. Sim, sou eu. Mas a senhora não sabe? O testamento que você herdou inclui restrições que podem comprometer o seu valor. E ele hesitou por um instante. A propriedade que você tem pode não ser inteiramente sua. Os olhos de Beatriz se arregalaram. 1,7 milhão não era um valor qualquer. Era liberdade. Um futuro. Mas o que o homem would se dizer? O suor começou a escorrer pela sua testa. Como assim? A voz de Dona Maria tremulou ao questionar. O senhor Álvaro Meireles, o dono das terras, não era apenas seu parente. Ele tinha um acordo com pessoas poderosas dessa cidade. A herança está atrelada a uma dívida que precisa ser paga imediatamente. Senão, a propriedade será tomada. É como se sua vida anterior tivesse conexão com isso. Dona Maria ficou pálida. O chão parecia ter desaparecido sob seus pés. Dívida? Que dívida? O que você quer dizer? Uma brisa gelada percorreu a sala. Beatriz não conseguia respirar. Era como se uma rede de mentiras que cercava a vida delas estivesse começando a se desintegrar. O homem se aproximou mais, o olhar penetrante. Sabemos que você teve outra vida, Dona Maria. Uma vida que não é exatamente do jeito que as pessoas pensam. Aqueles documentos na caixa. Eles são apenas a ponta do iceberg. Estamos aqui para garantir que nenhuma herança vá para suas mãos. Se não pagar logo, teremos de tomá-la. Um murmúrio percorreu o grupo na porta. Um misto de espanto e expectativa. Ninguém se atreveu a interromper. Tem mais? Até da sua filha. Um grito silencioso ecoou dentro do peito de Beatriz. O que você quer dizer com o futuro da minha filha? A palavra era um sussurro, mas seu rosto estava em chamas. Essa é a verdade chocante que você não sabe. Sua filha tem um legado que corre nas veias dela, que pode colocar todos vocês em perigo. Nossa organização não pode permitir que segredos assim fiquem em ruínas. Dona Maria ficou paralisada, ciente de que o que quer que seja que o homem dissesse a seguir mudaria tudo. Enquanto Beatriz olhava para a mãe, a angústia era palpável. O que mais estava escondido nas sombras de um passado que insistia em voltar? Era um jogo de poder, e elas estavam no centro dele, sem saber de nada. As certezas se desmanchavam como areia entre os dedos. O calor do momento apressou-se, e a pergunta se instalou diante delas, como um abismo. Quem eram realmente? E mais aterrador, o que os homens do lado de fora queriam? E qual seria o verdadeiro preço da herança que agora se tornara uma maldição? O coração de ambas as mulheres disparava.
As batidas na porta tornaram-se rítmicas, impetuosas, como se exigissem respostas que nenhuma delas tinha. Quando Beatriz hesitou, Dona Maria se aproximou, pés pesados, e abriu a porta. Cerca de 5 homens altos, vestidos em ternos escuros, ocupavam a entrada. O clima imediato era pesado. Um perfume de formalidade e desco. Precisamos falar sobre o legado da sua mãe, que parecia irritado e Beatriz estava dando passos para trás, confusa. Você é Dona Maria Meireles? Perguntou o homem sem rodeios. A pergunta é simples, mas pesava como uma montanha. Sim, sou eu, mas eu... A senhora não sabe? O testamento que você herdou inclui restrições que podem comprometer o valor. E hesitou, levando um pouco de tempo. A propriedade que você tem pode não ser inteiramente sua. Os olhos de Beatriz se arregalaram. 1,7 milhão não era um valor qualquer. Era liberdade. Um futuro. Mas o que o homem queria dizer? O suor começou a escorrer pela sua testa. Como assim? A voz de Dona Maria tremulou ao questionar. O senhor Álvaro Meireles, o dono das terras, não era apenas seu parente. Ele tinha um acordo com pessoas poderosas dessa cidade. A herança está atrelada a uma dívida que precisa ser paga imediatamente. Senão, a propriedade será tomada. É como se sua vida anterior tivesse conexão com isso. Dona Maria ficou pálida. O chão parecia ter desaparecido sob seus pés. Dívida? Que dívida? O que você quer dizer? Uma brisa gelada percorreu a sala. Beatriz não conseguia respirar. Era como se uma rede de mentiras que cercava a vida delas estivesse desmoronando. O homem se aproximou mais, o olhar penetrante. Sabemos que você teve outra vida, Dona Maria. Uma vida que não é exatamente do jeito que as pessoas pensam. Aqueles documentos na caixa, eles são apenas a ponta do iceberg. Estamos aqui para garantir que nenhuma herança vá para suas mãos. Se não pagar logo, teremos de tomá-la. Um murmúrio percorreu o grupo na porta. Um misto de espanto e expectativa. Ninguém se atreveu a interromper. Tem mais? Beatriz perguntou. Sua voz agora estava a um fio. Do que mais você está falando? Algumas verdades precisam vir à tona. Você não é apenas a filha de Dona Maria. Você é resultado de um acordo feito entre sua mãe e seu pai. E a herança? Ela pertence a um consórcio que está em jogo agora. Se você não entrar no que estamos fazendo, significa que nenhuma de vocês estará segura. E mais, se suas raízes forem descobertas, isso pode abalar o presente de todos os envolvidos, até da sua filha. Dona Maria ficou paralisada, ciente de que o que quer que fosse que o homem dissesse a seguir mudaria tudo. Um grito silencioso ecoou dentro do peito de Beatriz. O que você quer dizer com o futuro da minha filha? Aquela palavra era um sussurro, mas seu rosto estava em chamas. Essa é a verdade chocante que você não sabe. Sua filha tem um legado que corre nas veias dela e que pode colocar todos vocês em perigo. Nossa organização não pode permitir que segredos assim fiquem em ruínas. Foi nesse momento de tensão que um terceiro homem, que até então estava na sombra, deu um passo à frente. Ele tinha um olhar sombrio, e o jeito que manteve a cabeça baixa fez o ar ficar pesado. Desculpem-me, mas eu realmente precisava fazer isso. E, com um movimento rápido, ele retirou um documento de uma pasta. Dona Maria, Beatriz, eu sou Júnior, filho de Álvaro Meireles, e eu venho aqui para reivindicar o que é meu por direito. O ar ficou parado como se uma bomba prestes a explodir estivesse prestes a entrar na cena.
O mundo parecia engolir Dona Maria e Beatriz, deixando-as sem palavras. O homem do terno escuro olhou para Júnior com um misto de surpresa e desprezo. O que você está fazendo aqui? Júnior começou a explicar, mas cada palavra parecia trazer mais calor à sala fria. Meu pai deixou-me uma parte de tudo isso. Eu sou parte da família, incompleto e esquecido, mas eu sou. As revelações ecoaram como um trompete nas orelhas de Beatriz. A confusão a cercava. O que você quer dizer? Você é? Sim, eu sou o filho que ele nunca quis mostrar. E isso muda tudo. Dona Maria se sentiu desmoronar. Mistérios escondidos em um burburinho de verdades e mentiras. Mas por que você nunca veio antes? Porque ele queria que eu vivesse uma vida normal, longe desse sangue. Agora estou aqui porque o passado está voltando para nos assombrar. E todos nós estamos conectados a ele. O que mais não sabiam? Os jogos de poder estavam prestes a aumentar, e o que poderia ser um futuro promissor estava se transformando em um pesadelo. A única certeza era que o passado nunca morre, e o que viria a seguir poderia devastar tudo o que restava. Uma nova sombra se formou sobre eles, e novas perguntas ecoaram no ar. Como Júnior se encaixava nesse quebra-cabeça? E o que essas revelações significariam para o futuro das mulheres que tentavam se reerguer? O coração de ambas as mulheres disparava. As palavras de Júnior pareciam pairar no ar, carregadas de um peso que nenhuma delas poderia imaginar. O que mais esse homem iria revelar? Não havia mais espaço para dúvidas. O passado estava repleto de segredos e agora eles ameaçavam engolir tudo. O silêncio foi quebrado pelo homem de óculos escuros. Você pode não saber, mas a herança de Dona Maria está ligada a negócios muito maiores. E a dívida que falta pagar não é apenas financeira. Ela envolve a própria vida de vocês. Como assim? A voz de Beatriz estava quase um sussurro, preenchida de uma mistura de medo e incredulidade. Enquanto isso, Dona Maria parecia perdida em pensamentos, observando tudo como se estivesse num sonho confuso. Os homens que reivindicam essa herança têm seus próprios planos. Continuou o advogado. A frieza em sua voz era palpável. Eles não estão aqui apenas pela propriedade, mas pela história da sua família. Uma história que foi manipulada. História manipulada? Dona Maria repetiu, a expressão virando de expectativa para pânico. Do que você está falando? A herança que você herdou vai além do que você imagina. Álvaro Meirelles não era apenas um homem rico. Ele pertencia a um consórcio como você nunca viu. Ele fez acordos obscuros que afetavam não só você, mas pessoas lá de trás, muito antes de você nascer. Seu legado não é só dinheiro, é um pacto de sangue. O corpo de Beatriz reagiu àquelas palavras, um calafrio percorrendo sua espinha. Pacto de sangue? O que isso significa? Você está insinuando que nossas vidas estão ameaçadas? E, sim, propriedade não é apenas uma herança. É um ponto de poder em um jogo que começa a se desdobrar com vocês no centro dele. Disse o homem, se não se juntarem a nós, a dívida não será a única coisa que perderão. Serão alvos, precisando cuidar de suas próprias vidas para não serem eliminados. Dona Maria deu um passo para trás, as mãos tremiam ao seu lado. Não posso acreditar que tudo isso seja verdade. Eu só... Oh, caraca. Só queria erguer um abrigo, ajudar as pessoas.
Júnior, observando sua mãe, parecia aflito. Mãe, acho que esse é o momento. Precisamos entender quem somos de verdade. Eu não quero que você perca a vida que acabou de ganhar. É hora de enfrentar o passado. Mas antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso fez o chão tremer levemente. Uma janela foi arrombada e um grupo de homens encapuzados irrompeu pela casa, tomada pela energia violenta de uma tempestade. O pânico se espalhou como fogo na palha. Saia! Saia agora! Um deles gritou, enquanto os outros cercavam as mulheres. Em meio ao caos, a adrenalina fez Beatriz se mover, puxando Dona Maria para trás. Vai! Corre! O ineditismo do momento fez seu coração disparar como nunca antes. O que essas pessoas queriam? O que estava acontecendo? O homem de terno escuro virou-se para os encapuzados, seu rosto pálido. Vocês não têm autorização para estar aqui. Isto só fez os homens se agarrarem com mais ferocidade. Esse legado pode ficar com quem realmente merece. E eu não vou deixar que você e as duas escapem da verdadeira carga que carregam. Dona Maria tinha olhos arregalados. Lágrimas escorriam em suas bochechas. A revelação sobre a herança, a conexão com poderes obscuros, tudo isso acabou de se tornar mais real e mais perigoso. A tensão era insuportável. O que as ligava a esses homens? E por que tanto ódio? Beatriz sentiu o peso da culpa e a urgência do momento. O que mais escondiam sobre o passado? E quem, afinal, eram eles na verdade? E assim, cercadas, com o futuro a ponto de desmoronar, a única certeza era que a verdade estava prestes a ser revelada. Um burburinho nervoso começou a tomar conta da sala. A batalha pelas suas vidas e pela herança tinha apenas começado. As portas do passado se abriram. E o que viria a seguir era impossível de prever. O ar estava carregado de tensão, e a sala se tornava um campo de batalha, nos olhares aflitos de Dona Maria e Beatriz. As vozes dos homens encapuzados eram como trovões, cada palavra reverberando com a iminência do perigo. A adrenalina fazia Beatriz tremer e o medo apertava seu peito. O que queremos? Olhou para a mãe buscando conforto. O que está acontecendo? Mas as sombras a cercavam e a resposta não vinha. O homem de terno escuro se virou. Sua expressão era de desespero controlado. Vocês não entenderam. Esse legado não é uma bênção, é uma maldição. Ouvindo isso, um dos homens encapuzados avançou, seus olhos frios cortando a incerteza da sala. Chega de jogos. Quem é a verdadeira Dona Maria? A mulher que viveu nas sombras ou aquela que agora busca se erguer? Os instantes pareciam se arrastar. E era como se o tempo tivesse parado. O golpe de suas palavras atingiu Dona Maria como um soco no estômago. Eu sou quem eu sempre fui. A voz dela estava mais alta, a força escondida surgindo. Júnior, que permanecia na penumbra, finalmente ganhou coragem. Essa história não pode acabar aqui. Se o seu pai fez um pacto, então não está tudo perdido. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta atrás dele estourou, projetando destroços para todos os lados. Um grupo de policiais irrompeu, armados e determinados. Todos para o chão, agora! O clima mudou de caos para desespero absoluto. Beatriz agarrou a mão de sua mãe, sentindo a urgência em seu aperto. Vamos! Precisamos sair! Enquanto os policiais se moviam rapidamente, a sala se tornava um turbilhão. Um deles prendeu a atenção de Beatriz. Você! Ele gritou,
apontando para Júnior. Eu sei quem você é. Precisa vir conosco! A cena se desdobrava como um filme, cheio de reviravoltas impossíveis. Como assim? Por que o levar? A raiva pulsou nas veias de Dona Maria. Seu corpo tenso, pronta para se colocar entre seu fio. E a dúvida que se aproximava como uma sombra. Estamos investigando as ligações de Álvaro Meirelles, respondeu o policial, sem piscar. E você, Júnior, é parte fundamental nessa investigação. O silêncio era pesado e, por um momento, o mundo ao redor parecia girar. Júnior tremeu, a realidade desmoronando sobre ele. O quê? O que meu pai fez? E em seguida, a pergunta fatídica. O que nós temos a ver com isso? Porque você pode ser a chave para entender um esquema muito maior, que envolve não apenas a propriedade de sua mãe, mas também um círculo vicioso de corrupção. O policial gritou, e as palavras reverberaram entre os presentes. Beatriz olhou para a mãe, a mente girando. Você sabia? O choque era palpável. A acusação não era só uma pergunta. Era uma faca afiada. Dona Maria hesitou. Uma fração de segundo que parecia uma eternidade. Eu não queria que soubessem. Outro policial se virou, ordenando aos encapuzados que se rendessem. Perdeu. É hora de responder. Vamos esclarecer o que está escondido aqui. Mas antes que os homens pudessem reagir, um grito cortou a sala como um raio. Mãe, toma cuidado! A voz de Júnior ecoou enquanto um dos encapuzados se virou. Uma adaga brilhando à luz crua da sala. Ele lançou o objeto direto na direção de Dona Maria. O tempo parecia parar nesse instante, e o espaço encheu-se de um grito sufocado. Na fração de segundo que se seguiu, um corpo se lançou à frente, um movimento desesperado, e o impacto foi mais do que um choque. A cena se diluiu em uma explosão de caos. O barulho da luta ecoou. Mas, no momento em que o eco deu lugar ao silêncio, tudo mudou. Beatriz caiu de joelhos, o mundo girando ao seu redor. O que aconteceu? Quem estava ferido? O caos trouxe a pergunta à tona. Quem, em última instância, era o verdadeiro alvo? As revelações mudaram a face do que estava acontecendo. E então as verdades escondidas emergiram, abrindo uma passagem para segredos mais profundos. Enquanto a confusão se dissipava, entre gritos e ordem, o olhar de Dona Maria encontrou o de Beatriz, e a dor refletida era o prenúncio de uma transformação total. Não sabemos quem você realmente é, Beatriz murmurou. E essas palavras se tornaram um eco aterrador na mente de todos. Mas a verdadeira pergunta permaneceria: quem seria capaz de sobreviver à tempestade que cedia sua vida? O destino estava lançando uma nova sombra sobre elas. E nesse emaranhado de incertezas, os segredos estavam apenas começando a se desdobrar. O ar estava carregado de tensão e a sala citou. A adrenalina fazia Beatriz tremer e o medo apertava seu peito. O que queremos? Olhou para a mãe buscando conforto. O que está acontecendo? Mas as sombras a cercavam. E a resposta não vinha. O homem de terno escuro se virou. Sua expressão era de desespero controlado. Vocês não entenderam. Esse legado não é uma bênção, é uma maldição. Ouvindo isso,
Um dos homens encapuzados avançou, seus olhos frios cortando a incerteza da sala. Chega de jogos! Quem é a verdadeira Dona Maria? A mulher que viveu nas sombras ou aquela que agora busca se erguer? Os instantes pareciam se arrastar e é como se o tempo tivesse parado. O golpe de suas palavras atingiu Dona Maria como um soco no estômago. Eu sou quem eu sempre fui! A voz dela estava mais alta, a força escondida surgindo. Júnior, que permanecia na penumbra, finalmente ganhou coragem. Essa história não pode acabar aqui. Se o seu pai fez um pacto, então não está tudo perdido. Mas, antes que ele pudesse continuar, a porta atrás dele estourou, projetando destroços para todos os lados. Um grupo de policiais irrompeu pela casa, armados e determinados. Todos para o chão. Agora, o clima mudou de caos para desespero absoluto. Beatriz agarrou a mão de sua mãe, sentindo a urgência em seu aperto. Vamos! Precisamos sair! Enquanto os policiais se moviam rapidamente, a sala se tornava um turbilhão. Um deles prendeu a atenção de Beatriz. Você! Ele gritou apontando para Júnior. Eu sei quem você é. Precisa vir conosco. A cena se desdobrava como um filme, cheio de reviravoltas impossíveis. Como assim? Por que o levar? A raiva pulsou nas veias de Dona Maria. Seu corpo tenso, pronta para se colocar entre seu filho e a dúvida que se aproximava como uma sombra. Estamos investigando as ligações de Álvaro Meirelles, respondeu o policial, sem piscar. E você, Júnior, é parte fundamental nessa investigação. O silêncio era pesado e por um momento o mundo ao redor parecia girar. Júnior tremeu, a realidade desmoronando sobre ele. O quê? O que meu pai fez? E em seguida, a pergunta fatídica. O que nós temos a ver com isso? Porque você pode ser a chave para entender um esquema muito maior, que envolve não apenas a propriedade de sua mãe, mas também um círculo vicioso de corrupção. O policial gritou, e as palavras reverberaram entre os presentes. Beatriz olhou para a mãe, a mente girando. Você sabia? O choque era palpável. A acusação não era só uma pergunta, era uma faca afiada. Dona Maria hesitou. Uma fração de segundo que parecia uma eternidade. Eu não queria que soubessem. Outro policial se virou, ordenando aos encapuzados que se rendessem. Perdeu! É hora de responder. Vamos esclarecer o que está escondido aqui. Mas antes que os homens pudessem reagir, um grito cortou a sala como um raio. Mãe, toma cuidado! A voz de Júnior ecoou, enquanto um dos encapuzados se virou, uma adaga brilhando à luz crua da sala. Ele lançou o objeto direto na direção de Dona Maria. O tempo parecia parar nesse instante, e o espaço encheu-se de um grito sufocado. Na fração de segundo que se seguiu, um corpo se lançou à frente, um movimento desesperado. E o impacto foi mais do que um choque. A cena se diluiu em uma explosão de caos. O barulho da luta ecoou, mas no momento em que o eco deu lugar ao silêncio, tudo mudou. Beatriz caiu de joelhos, o mundo girando ao seu redor. O que aconteceu? Quem estava ferido? O caos trouxe a pergunta à tona. Quem, em última instância, era o verdadeiro alvo? As revelações mudaram a face do que estava acontecendo. E então as verdades escondidas emergiram, abrindo uma passagem para segredos mais profundos. Enquanto o silêncio se instalava, Dona Maria, agora desmaiada no chão, trouxe uma onda de desespero. O policial que estava em frente a Júnior desviou seu olhar e foi até ela. Mas antes que pudesse chegar, Júnior olhou para o homem encapuzado que estava de pé e exclamou: Por que você fez isso?
E naquele instante, o encapuzado retirou a máscara, revelando um rosto familiar. Surpresa, Júnior! Você não achou que eu tinha morrido, né? A voz dele era a mesma que Júnior lembrava das histórias contadas quando criança. Ricardo, você está vivo! A incredulidade foi acompanhada por um misto de alegria e confusão. Eu fui forçado a sair de cena por sua segurança. Mas agora o jogo mudou. O passado nunca morre. E agora vocês duas estão no centro de um legado que nem eu, nem você podem entender completamente. O ar estava impregnado de revelações e o choque era palpável. E assim, entre lágrimas e gritos, a conexão entre eles começou a se desdobrar, trazendo à tona não apenas a verdade sobre a herança, mas os segredos que poderiam transformar suas vidas para sempre. Beatriz respirou fundo, questionando o que mais estava escondido. E se de fato o que quer que estivesse por vir não apenas destruísse o que restava, mas revelasse uma verdade devastadora sobre quem realmente eram. Uma nova sombra pairava sobre elas, e o desfecho estava apenas começando. O ar estava carregado de tensão, e a sala se tornava um caos. As vozes dos homens encapuzados eram como trovões, cada palavra reverberando com a iminência do perigo. A adrenalina fazia Beatriz tremer, e o medo apertava seu peito. O que queremos? Olhou para a mãe, buscando conforto. O que está acontecendo? Mas as sombras a cercavam, e a resposta não vinha. O homem de terno escuro se virou. Sua expressão era de desespero controlado. Vocês não entenderam. Esse legado não é uma bênção. É uma maldição. Ouvindo isso, um dos homens encapuzados avançou, seus olhos frios cortando a incerteza da sala. Chega de jogos! Quem é a verdadeira Dona Maria? A mulher que viveu nas sombras? Ou aquela que agora busca se erguer? Os instantes pareciam se arrastar, e era como se o tempo tivesse parado. O golpe de suas palavras atingiu Dona Maria como um soco no estômago. Eu sempre fui. A voz dela estava mais alta, a força escondida surgindo. Júnior, que permanecia na penumbra, finalmente ganhou coragem. Essa história não pode acabar aqui. Se o seu pai fez um pacto, então não está tudo perdido. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta atrás dele estourou, projetando destroços para todos os lados. Um grupo de policiais irrompeu pela casa, armados e determinados. Todos para o chão! Agora! O clima mudou de caos para desespero absoluto. Beatriz agarrou a mão de sua mãe, sentindo a urgência em seu aperto. Vamos! Precisamos sair! Enquanto os policiais se moviam rapidamente, a sala se tornava um turbilhão. Um deles prendeu a atenção de Beatriz. Você! Ele gritou, apontando para Júnior. Eu sei quem você é. Precisa vir conosco. A cena se desdobrava como um filme, cheio de reviravoltas impossíveis. Como assim? Por que o levar? A raiva pulsou nas veias de Dona Maria, seu corpo tenso, pronta para se colocar entre seu filho e a dúvida que se aproximava como uma sombra. Estamos investigando as ligações de Álvaro Meirelles, respondeu o policial, sem piscar. E você, Júnior, é parte fundamental nessa investigação. O silêncio era pesado e por um momento o mundo ao redor parecia girar. Júnior tremeu, a realidade desmoronando sobre ele. O quê? O que meu pai fez? E em seguida, a pergunta fatídica. O que nós temos a ver com isso? Porque você pode ser a chave para entender um esquema muito maior, que envolve não apenas a propriedade de sua mãe, mas também um círculo vicioso de corrupção.
o policial gritou, e as palavras reverberaram entre os presentes. Beatriz olhou para a mãe, a mente girando. Você sabia? O choque era palpável. A acusação não era só uma pergunta, era uma faca afiada. Dona Maria hesitou, uma fração de segundo que parecia uma eternidade. Eu não queria que soubessem. Outro policial se virou, ordenando aos encapuzados que se rendessem. Perdeu. É hora de responder. Vamos esclarecer o que está escondido aqui. Mas antes que os homens pudessem reagir, um grito cortou a sala como um raio. Mãe, toma cuidado! A voz de Júnior ecoou enquanto um dos encapuzados se virou, uma adaga brilhando à luz crua da sala. Ele lançou o objeto direto na direção de Dona Maria. O tempo parecia parar nesse instante, e o espaço encheu-se de um grito sufocado. Na fração de segundo que se seguiu, um corpo se lançou à frente, um movimento desesperado, e o impacto foi mais do que um choque. A cena se diluiu em uma explosão de caos. O barulho da luta ecoou, mas no momento em que o eco deu lugar ao silêncio, tudo mudou. Beatriz caiu de joelhos, o mundo girando ao seu redor. O que aconteceu? Quem estava ferido? O caos trouxe a pergunta à tona. Quem, em última instância, era o verdadeiro alvo? As revelações mudaram a face do que estava acontecendo, e então as verdades escondidas emergiram, abrindo uma passagem para segredos mais profundos. Enquanto o silêncio se instalava, Dona Maria, agora desmaiada no chão, trouxe uma onda de desespero. O policial que estava em frente a Júnior desviou seu olhar e foi até ela. Mas antes que pudesse chegar, Júnior olhou para o homem encapuzado, que estava de pé, e exclamou: "Por que você fez isso?" E naquele instante, o encapuzado retirou a máscara, revelando um rosto familiar. Surpresa, Júnior! Você não achou que eu tinha morrido, né? A voz dele era a mesma que Júnior lembrava das histórias contadas quando criança. Ricardo, você tá vivo? A incredulidade foi acompanhada por um misto de alegria e confusão. Eu fui forçado a sair de cena, por sua segurança. Mas agora o jogo mudou. O passado nunca morre. E agora vocês duas estão no centro de um legado que nem eu, nem você podem entender completamente. O ar estava impregnado de revelações. E o choque era palpável. Você não entende, Ricardo. Mãe, ela está ferida. Júnior gritou, sua mente frenética tentando processar a situação. O policial se aproximava, mas o olhar fixo em Ricardo era como lâmina afiada. Você vai me explicar tudo agora! Um novo som fez o coração de todos disparar. Um barulho ameaçador vinha de fora, crescendando rapidamente. A porta da frente foi aberta com violência, revelando uma figura imponente. Um homem robusto, com um olhar gelado e um emblema que nenhum deles reconhecia. Você não pode se esconder! Ele gritou com um tom que fazia o chão tremer. As pessoas presentes trocaram olhares de isca e fogo. O caos se intensificou. Um novo jogador na mesa. O que você quer? O homem de terno escuro questionou, enquanto Júnior, horrorizado, se afastava da briga. Eu sou Leandro e venho buscar a verdade. Ele apontou diretamente para Dona Maria e Beatriz. A herança deles não é só uma herança. É uma questão de vida ou morte. E o que você, Júnior, não sabe é que a culpa do seu pai corre em suas veias. Ele não apenas traiu,
Ele vendeu a própria alma. As palavras de Leandro eram venenosas, perfurando o ar como facas afiadas. Beatriz estremeceu. Todo seu mundo começou a desmoronar novamente. Como assim venda? O que você está dizendo? Você dá a descobrir quem realmente é. E isso pode te custar tudo. Ele virou-se, lançando um olhar de desprezo para os encapuzados. Um novo ciclo começa. Não deixe que sua herança defina quem você é. É assim, em meio ao caos. As peças de um quebra-cabeça obscuro começaram a se montar, revelando uma verdade tão devastadora que todos estavam prestes a se perder em um labirinto de traições e segredos. A pergunta agora pairava no ar. Quem eram realmente? E pior, o que mais estava escondido atrás das sombras que cercavam suas vidas? Enquanto o caos se espalhava pela sala, Beatriz sentiu seu coração pulsar em seu peito. A tensão estava tão densa que quase era palpável. A revelação do homem, Leandro, trouxe à tona muitas perguntas e uma sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. O que mais escondiam? A verdade parecia uma bomba prestes a explodir. Calem-se todos! Gritou Leandro, com um olhar desafiador. A história de vocês é mais entrelaçada do que acham, e a herança de Dona Maria não é algo que podem simplesmente ignorar. Do que você está falando? Dona Maria, lutando para se levantar, perguntou com a voz trêmula. O impacto das palavras que ouviu ainda a deixava tonta. O medo era um peso em seu estômago. Você precisa entender que Álvaro Meirelles tinha intenções obscuras, e isso envolve você, Beatriz. O seu pai, ele não está morto. Essas palavras eram como um golpe na cara. Beatriz ficou paralisada, o mundo girando ao seu redor. Como assim? Eu não entendo. Ele começou a se esconder quando as coisas ficaram perigosas. Vocês não têm ideia do que ele fez em nome dessa herança. O dinheiro é sujo e a culpa pode recair sobre você caso não saibam como se defender. Antes que alguém pudesse reagir, o som de tiros ecoou do lado de fora. Um alvoroço tomou conta da casa. Todos se viraram para a porta, que agora estava sendo empurrada por algo ou alguém do outro lado. Dona Maria, precisa sair já! O policial mais próximo gritou. Mas já era tarde. A porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura que deixou todos sem fôlego. Era Álvaro Meirelles, mas ele estava mais velho e com uma cicatriz no rosto. Um fantasma do passado. Pai! Júnior murmurou, a incredulidade tomando conta de seu rosto. Os homens encapuzados hesitaram, a confusão se espalhando. Isso não pode estar acontecendo. Tremendo em sua voz, Álvaro deu um passo à frente, ignorando o pânico que se instalava ao seu redor. Eu vim para acabar com essa loucura. A herança não pode ficar por vocês. Sua presença era intensa e seus olhos brilhavam com um desespero que Beatriz nunca tinha visto antes. Você está vivo? Dona Maria conseguiu articular, a dor se misturando à raiva. O passado aparecendo em forma de fantasmas. Sim, e eu não vim aqui para discutir. A situação ficou fora de controle. Ele gritou, seu tom cortante fazendo com que todos se aquietassem. O que você sabia, Júnior? Você só não consegue ver que a vida que viveu é apenas uma mentira. Um silêncio ensurdecedor pairou na sala. Beatriz sentiu seu coração parar. Uma mentira? O que você quer dizer com isso? Álvaro respirou fundo, a frustração clara em seu rosto. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Você é parte de algo maior. A herança não é só dinheiro.
É um pacto que você não pode se livrar simplesmente ignorando. Está em seu sangue. A confusão tomou conta de Beatriz. O que isso significa? O que mais você escondeu? O peso das palavras a atingiu. Enquanto isso, o som de sirenes cortou o ar. A polícia estava em movimento fora da casa. Um dos encapuzados decidiu agir. Ele se virou e começou a correr, como se o chão estivesse queimando sob seus pés. "Parem-no!" gritou Leandro, mas já era tarde demais. O homem disparou e, em questão de segundos, o barulho de mais tiros ecoou. Uma verdadeira batalha se armava ao redor. Tudo se transformou em um turbilhão. Gritos, tiros, pessoas correndo. Beatriz e Dona Maria se lançaram para perto de Júnior. Estava paralisado, os olhos fixos em seu pai, agora revelado. A realidade que conheciam começava a se desfazer, e a verdade era mais estranha do que qualquer um pudesse imaginar. Vocês precisam entender que há muito mais em jogo. Álvaro gritou, mas era difícil ouvir sua voz em meio ao caos. O que mais ele poderia ter ocultado? E qual era o verdadeiro motivo de seu aparecimento? "Vamos! Precisamos sair!" Beatriz ordenou, puxando sua mãe e Júnior pela mão. Enquanto fugiam, o eco da verdade sussurrava em sua mente. Quem eram eles realmente? O legado que tanto buscavam poderia ser mais um fardo do que uma bênção. E assim, em meio à confusão, a única certeza que tinham era que o que estava por vir seria ainda mais devastador. O caos na sala era um presságio sombrio, enquanto Beatriz segurava firme a mão de sua mãe. Os gritos ecoavam como trovões e a tensão era palpável. Dona Maria estava agachada, pressionando a cabeça contra a parede, tentando processar toda a revelação sobre Álvaro. O ar estava pesado e os tiros ainda ressoavam do lado de fora. "Alguma coisa precisa ser feita!" Beatriz gritou, sua voz embargada. O medo a empurrava para a ação. Enquanto Júnior olhava para seu pai, a incredulidade estampada em seu rosto. "Eu não sou um inimigo, meu filho! Estou aqui para te proteger!" Álvaro exclamou, sua expressão dividida entre dor e urgência. "Esses homens estão atrás de vocês, em função do que eu fiz. Se não fugirmos agora, estaremos todos perdidos." Um dos encapuzados avançou, mas Leandro cortou o caminho e se colocou entre eles. "Se você está aqui para proteger sua família, mostre o que sabe, Álvaro." A mistura de incerteza e desgosto preenchia o ambiente. Beatriz olhou para a mãe, buscando um sinal de que tudo ficaria bem. "Mãe, precisamos sair! Agora!" Dona Maria finalmente levantou a cabeça, o olhar firme. "Não podemos deixar que eles ganhem, Beatriz. Temos que lutar pelo que é nosso." "Lutar?" Júnior repetiu, os olhos arregalados. "Como podemos lutar contra tudo isso?" Dona Maria, agora recuperando um pouco da força, respondeu com determinação. "Se essa herança é uma maldição, então temos que quebrar o ciclo. Temos que nos unir e entender o que realmente está em jogo." Mas não havia tempo para discussões. A porta estava prestes a ser arrombada e os gritos do lado de fora se intensificavam. "Vamos!" Dona Maria gritou, puxando Beatriz e Júnior em direção ao fundo da casa, onde uma janela se abria para o quintal. Ao escalar pelas frestas da janela, o coração de Beatriz pulsava ferozmente. "Para onde vamos?" ela perguntou, enquanto sentia o vento gelado na face. "Para um lugar seguro, onde possamos nos esconder e planejar." Dona Maria respondeu, ajudando os filhos a sair. Eles correram pelo quintal, os passos apressados se misturavam a risos nervosos, e o clima de adrenalina cortava o ar.
A correria fez a sensação de união se fortalecer. Eram eles contra o mundo. Quando chegaram ao portão dos fundos, alguém gritou: "Ali! Elas estão ali!" Anicou-se. Um tiro disparou, cortando o ar. Mas ali estavam eles, juntos. "Vamos, não olhem para trás!" gritou Júnior, a voz firme apesar do medo. E com isso, eles correram em direção à liberdade, rumo desconhecido, mas unidos. Finalmente, eles conseguiram se distanciar. Chegaram a um parque relativamente vazio. Ofegantes olharam uns para os outros. As questões ainda pairavam no ar como nuvens de tempestade, mas naquele momento estavam simplesmente gratos por estarem juntos. "Temos que descobrir a verdade sobre essa herança e sobre o que aconteceu com meu pai", disse Júnior, agora mais centrado. "Acho que podemos encontrar respostas juntos." "Sim, e o mais importante, precisamos decidir o que queremos fazer com essa verdade", disse Beatriz, olhando nos olhos da mãe. "Estamos juntos nisso." E assim, sob a luz do sol que começava a se pôr, eles encontraram um novo propósito. Uma nova história começava para eles. Mas, na mente de Beatriz, uma última questão ecoava. O que realmente a herança de sua mãe significava para o futuro de todos eles? E bem ali, enquanto o sol se escondia, eles se deram conta de que a jornada apenas começava. Agora, você não pode perder isso! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vamos revelar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de A.